Boa noite. Guarda. Boa noite, Breno. Boa noite, Jéssica, Cláudia. Esperar o Dr. José Roberto entrar para nós começarmos. Boa noite a todos que estão entrando. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Pantaleão, sou coordenadora aqui do Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui de Uberlândia. Tem uma diretoria maravilhosa comigo, o Bruno acabou de entrar. Boa noite, Bruno. E hoje nós vamos falar de algumas questões que estão relacionadas com bioética e biodireito, envolvendo também questões relacionadas tanto à vida quanto à morte, né? Mas uma disciplina muito importante que, por vezes, algumas pessoas acabam não atentando ou é uma discussão necessária. Boa noite, Alessandra. Deixa eu ver se o Dr. José Roberto já entrou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Boa noite, Lívia. Um minutinho. O Dr. José Roberto já está entrando. Eu também adoro este tema. Inclusive, um dos motivos de eu gostar muito deste tema é porque eu também estudei um pouco da área da saúde. E eu tenho até 2 livros aqui sobre isso. O Dr. José Roberto já entrou. Boa noite, Fátima. Olá, doutora Fernanda. Olá, Dr. José Roberto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, desculpa aí pela segunda-feira a gente não ter podido conversar, mas adiamos essa live para hoje. Então, primeiramente, minhas desculpas aí, ok? Acontece, imprevistos acontecem com todos, normal. Bem, eu Olha, vou apresentar o Dr. José Roberto para vocês. Eu sou Fernanda Pantaleão, como já disse, da diretoria aqui do IBDFAN de Uberlândia. O Dr. José Roberto possui mestrado em Direito Privado, especialista em Bioética, Direito e Aplicações pelo Instituto de Educação da PUC Minas.
É tesoureiro do IBDFAN Nacional e presidente do IBDFAN de Minas Gerais, né? Então, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco esta noite para a gente discutir um tema tão importante. Antes de você entrar, eu estava mencionando, né, que eu gosto muito do tema, tenho um carinho muito grande por ele, por ter realizado uma graduação na área da saúde e porque no curso de Direito eu fiz o intercâmbio que eu tive a oportunidade de estudar sobre bioética na Itália, né? Então, eu até estava falando que eu tenho os dois livros, só que os dois livros que eu tenho são italianos, que é o Introduzione alla Bioética, que é a Introdução à Bioética, e um outro do Paulo Beck, que ele vai falar sobre os dois casos mais emblemáticos de eutanásia lá na Itália, né? Só que eles são mais, um é específico de introdução e o outro é específico do assunto da eutanásia, e nós vamos Uhum. discutir um amplo assunto aqui hoje, né? É, Então, eu dou a palavra para você, para que o doutor já comece apresentando as questões. tá. Primeiramente, Fernanda, eu gostaria primeiramente de parabenizar não só você, que está à frente do núcleo do IBDFAN em Uberlândia, mas também a todos aqueles que estão em núcleos no interior do IBDFAN, que estão fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho assim de ponta, de excelência, com lives muito interessantes, com temas muito interessantes. Então eu estou assim muito orgulhoso pela equipe que está sendo montada no IBDFAN e assim até e muito esperançoso que a gente tenha até mais penetração neste período de Covid do que antigamente. Nós estamos levando informações agora a muitas pessoas que não poderiam estar presentes conosco em nossas reuniões, em nossos congressos, em nossos eventos. Então fica aqui primeiramente meu muito obrigado e meu agradecimento tanto a você quanto aos demais presidentes que estão nos núcleos do IBDFAN aqui em Minas Gerais. Esperamos fazer um excelente trabalho nesse nosso biênio, né, nossa diretoria, da qual você também faz parte como diretora e como presidente do núcleo do interior de Uberlândia e região. Ok? Eu que É, agradeço. ok. Você me convidou para a gente poder falar de início e fim de vida, ou seja, dos temas mais complicados, né, para a bioética, para o biodireito principalmente, para mim que lido com o direito de família, com o direito das sucessões. Então, falar de início e fim de vida, eu entendo que a gente tem que começar a trabalhar, Fernanda, a questão da personalidade. Uma das questões que mais me colocou à frente, com o mais dilema que eu tive, foi enfrentar o Instituto da Personalidade Jurídica. Porque uma coisa é a personalidade enquanto pessoa, e a outra coisa é a personalidade enquanto pessoa jurídica. Quando eu falo de uma persona, né, quando a gente vai lá no direito romano, porque nossa origem é de lá, né, quando a gente vê a questão que utilizava aquelas chamadas máscaras, né, para ressoar as vozes, então fazia ali a questão do personagem, né, da persona, então surgiu o termo personalidade. Mas como que o romano atribuía personalidade a alguém? Quando ele via que este alguém era um alguém humano, era um ser humano. Porque nós temos que levar em consideração que naquela época nós não tínhamos a medicina que nós temos hoje, nós não tínhamos o diagnóstico pré-natal que a gente tem hoje. Então a mulher engravidava e eu só sabia o sexo, a formação, a questão da criança quando ela nascia. Então, às vezes, tem muitas mulheres que abortam. E, às vezes, o aborto não tem nem a característica humana. Então, eles falam assim, não, esse aborto não é ser humano. Quando a pessoa nascia, é que vinha o ser humano, que vinha a persona. Então, a personalidade jurídica do ser humano, no nosso ordenamento jurídico, começa do nascimento com vida. Mas por que do nascimento com vida? É porque, a partir do momento que a pessoa é expulsa do útero, é que ela nasce para o mundo. E ali eu tenho ali uma personalidade. Só que a nossa é meio dúbio, porque apesar de nós falarmos que a personalidade começa do nascimento com vida, a lei protege desde a concepção os direitos do nascituro. E aí a grande problema nosso, que a gente vai falar de início de vida, é quando que se inicia a vida.
juridicamente protegida. Porque eu não tenho dúvida, e acredito que você também não tenha, pela expertise que você tem da bioética e do biodireito, que a vida humana, biologicamente falando, ela começa da concepção, quando o espermatozoide adentra o óvulo feminino, e ali eu tenho o início de uma vida individualizada, com carga genética própria, dissociada dos seus genitores, mas que precisa de um casulo para ela se desenvolver. Então ali eu tenho uma vida biológica. Só que nós temos que trabalhar a vida que é juridicamente protegida. E eu digo isso por quê, Fernanda? Porque quando foi editada a Lei de Biossegurança, não sei se você está lembrado, isso foi levado à discussão no Supremo Tribunal Federal, porque a Lei de Biossegurança previa a possibilidade de fazer pesquisa em embriões humanos. E aí, se não me engano, Fonteles, que era na época o Procurador-Geral da República, levou essa situação ao Supremo. E o Supremo disse, sob a seguinte ótica: olha, se a vida começa da concepção, se o embrião é um ser humano, e nenhum de nós, eu sou um embrião de 50 anos, é só me deixar desenvolver, se o embrião é um ser humano, se eu posso fazer pesquisa em embrião, e a pesquisa pode acarretar a morte, este artigo 5º está permitindo, então, a morte de embrião. E ao permitir a morte de embrião, está afrontando um princípio constitucional da inviolabilidade da vida. E essa discussão foi levada ao Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, com maioria de votos, decidiu que os embriões humanos que se acham congelados nas clínicas de inseminação artificial não têm a mesma proteção jurídica dos embriões humanos que se acham gestando no útero de uma mulher. Então nós temos hoje em dia uma vida que inicia biologicamente no estágio, mas só é juridicamente protegida em certas situações. Aquele embriãozinho que está lá congelado, que para a biologia é um ser humano, que só está com seu metabolismo travado por conta de uma criogenia, ele é vida. Mas para o direito, ele é um mero aglomerado de células. Ele pode ser descartado, ele pode ser doado, ele pode ser manipulado, ele pode ser até jogado fora, se os genitores quiserem, a partir de 3 anos de congelamento. Então, essa questão que você me coloca, trabalhar o início e trabalhar o fim da vida, o início a gente já tem um grande problema com ele, né? Porque como é que inicia a vida? Poxa, peraí, se o direito romano falava que a vida só se iniciava com a expulsão do feto do útero feminino, porque aí eu tinha a prova materializada de um ser humano, como é que eu posso falar hoje que a vida não é uma vida em útero, se eu tenho lá, por exemplo, um exame de ultrassom até 3D que mostra a carinha da criança mexendo, se eu tenho hoje a possibilidade de entrar na justiça pedindo alimentos gravídicos para um bebê que nem nasceu. Então, se eu peço alimentos gravídicos, não estou pedindo para mim só, não. Eu estou pedindo para o feto que está no meu útero. Então, esse feto ele tem personalidade jurídica, entendo eu. É uma questão complicada, né? Existem até questões relacionadas com a psicologia de que o feto dentro da barriga, ele consegue escutar a voz da mãe, do pai, que se a mãe ou o pai estão por situações estressadas, ele vai internalizar isso, ele pode gerar no futuro traumas relacionados à época da gravidez. Então, Sim. até questões psicológicas estão relacionadas com antes do parto, né? Com a personalidade dele. Com a personalidade anterior ao parto. Existem, por exemplo, decisões judiciais que obrigam planos de saúde a fazer operação intrauterina em fetos. Sim. Às vezes o feto está com uma má formação na coluna cervical e se ele nascer, ele vai morrer. Mas se é possível, através de uma operação, costurar aquela coluna para que o feto nasça saudável. Então, olha, quem está pleiteando o direito
à operação não é a gestante, é a criança representada pela gestante. Teve uma questão interessantíssima, Fernanda, de uma tal de Sofia Vergara, que era uma artista norte-americana, que ela teve um caso com um camarada, acho que se chamava Nick Loeb, se eu não me engano. E ela e esse namorado fizeram uma inseminação artificial. E da inseminação artificial, a primeira tentativa não deu certo. E restaram 2 embriões na clínica. E o casal, quando fez a inseminação artificial homóloga, né, que utilizou o gameta dos dois, escreveu lá na clínica que o uso destes embriões criopreservados, né, que ficariam congelados lá, só poderia ser feito se os dois aceitassem. E aí o casal, depois que fez essa operação e tudo mais, e não deu certo, o casal se separou. E o camarada falou assim, peraí, esse embrião é meu, e eu quero gestar esse embrião na barriga de uma outra mulher. E sabe qual que é o interessante da história? O interessante da história é que quem entrou na justiça não foi o cara. Quem entrou na justiça foram os embriões, representados pelo cara, pedindo na justiça norte-americana o direito deles viverem. Olha que interessante. Né? Então a fala não é a fala do pai, mas é a fala dos filhos que estão lá congelados, dizendo, através do pai, ô justiça norte-americana, deixa a gente viver. Mas, por uma questão processual, ele entrou com o processo no foro errado, isso, depois eu não fiquei sabendo mais o desdobrar dessa ação judicial, mas o interessante é justamente esse desdobrar da personalidade jurídica, porque nos alimentos gravídicos, como nós estávamos dizendo, apesar da lei falar que alimentos à mulher gestante, eu entendo que muitas das parcelas de contribuição, das parcelas de valor pleiteadas nos alimentos gravídicos, não é da gestante, é da própria criança. O enxoval, o próprio parto, né? Às vezes uma dieta balanceada porque o feto tem algum problema, então é um tratamento mais especializado. Então a gente tem que começar a repensar um pouco a questão da personalidade, do início da personalidade jurídica, para a gente poder falar um pouco da justiça a essa vida que antecede a vida que é juridicamente protegida. Apesar de ser meio dicotomia a gente falar que existe uma pré-vida, né? Mas o que o Supremo Tribunal Federal falou para a gente é isso. Ou seja, se você está congelado, você não tem proteção jurídica. Se você está no útero, você já tem proteção jurídica. Tanto que em relação aos alimentos gravídicos, não precisa nem realizar o teste de paternidade, porque por ser um teste altamente invasivo que pode gerar eventualmente sequelas, então eu também penso que os alimentos gravídicos eles são para a criança, são pagos para a mãe, né, para a gestante, mas que vai ser usufruído pela criança, porque se não houver a dieta balanceada, os tratamentos, pode haver uma eventual uma formação ou qualquer doença que acometa durante a gravidez, não qualquer prejuízo para o nascituro. Exatamente, exatamente. Então essa questão é complicada. A reprodução humana artificial traz para o direito de família muito uma sorte de problemas, né, do início dela. Porque uma das questões, por exemplo, é a chamada inseminação artificial pós-mortem. Sim. E os problemas que traz do direito sucessório, por exemplo. Tanto que a única resolução que existe em relação à reprodução assistida é do Conselho Federal de Medicina, né? Então não é nem uma lei que foi elaborada no mundo jurídico. Uma vez, inclusive, eu estava discutindo com uma colega em relação à inseminação pós-mortem, que por mais que seja de vontade do casal, quando essa criança nasce, e ela cresce e ela quer saber sobre a paternidade dela, a resposta vai ser: seu pai faleceu, mas mantemos a vontade dele. E como é que fica isso, né? A criança já nasce sem o genitor, né? Ela já é uma criança que já nasce fadada a não ter o genitor biológico na vida dela.
Sim. Essa questão o grande problema da inseminação artificial pós. É a omissão da nossa legislação sobre o assunto. O que você está citando aí é uma norma deontológica do Conselho Federal de Medicina. É uma norma deontológica que implica apenas e tão somente em sanções ético-profissionais aos profissionais que visam lidar. Não há uma repercussão numa esfera penal, numa esfera criminal, numa esfera civil. Logicamente, não fugindo do tema da responsabilidade, que com certeza é inerente a qualquer ato e a qualquer atividade econômica. Mas o que a gente está colocando é que a falta de uma normativa, a gente não sabe por quê. O Código Civil, lá no artigo 1597, ele fala da inseminação artificial pós-mortem, mas ele fala simplesmente que presume-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos de inseminação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Ele não fala mais nada, Fernando. E aí nós vamos lá na resolução 2168 do CFM, que diz que apenas e tão somente pode ser utilizado gameta de pessoa morta, principalmente o sêmen do homem morto, se houver uma prévia e específica autorização. Olha, prévia e específica, eu posso fazer de várias maneiras. O prévio é que é antes da morte. Mas o que é esse específico? Como que nós vamos fazer essa... Teria que ser por escrito? Teria que ser por escrito e um escrito formal, ou seja, uma escritura pública, um testamento, uma ata notarial. Pode ser verbal, pode ser tácito, pode ser presumido. Como é que é essa autorização? Eu tenho para mim que deveria haver uma legislação, não uma norma deontológica que apesar de ter eficácia, mas uma legislação dizendo, inclusive, sobre as questões da forma que a pessoa deve colocar, porque não é simplesmente o fato de eu ter congelado o meu sêmen e ter morrido, que significa que eu quero ser pai depois de morto. Não é por aí. Eu posso congelar o meu sêmen para fazer várias coisas. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou com câncer. Eu vou ter que fazer uma quimioterapia. Aí o médico falou assim, se você fizer essa quimioterapia, quase 100% você vai se salvar. Mas também é quase 100% que você vai ficar infértil. Aí eu falei, poxa, então eu quero ter filhos. Mas eu não quero ter filhos depois que eu morrer. Mas eu vou congelar meu sêmen. Então o congelamento de um sêmen não pode pressupor, por si só, que a pessoa quer ser pai póstumo. Eu acho que a pessoa tem que necessariamente externar, nem que seja através de seus atos ou de suas condutas, que ele quer ser pai após a sua morte. Mas eu tenho para mim que o mais seguro que deveria ser colocado em uma legislação é que essa situação fosse feita ou por escritura pública, ou por testamento, ou até mesmo através do termo de consentimento livre e esclarecido que o casal assina lá na clínica na hora que vai congelar o sêmen. Então eu vou lá congelar meu sêmen, então aqui, ó, me coloca aqui qual é o destino que você quer dar a esse sêmen se você vier a morrer. Qual é o destino? Então se eu vier a morrer, eu quero que você jogue fora esse sêmen. Se eu vier a morrer, eu quero que você doe para quem necessitar. Ou se eu vier a morrer e a minha mulher reivindicar, pode fornecer para ela, eu quero ser pai depois que eu morrer. E ela pode utilizar meu sêmen. Então, essa situação, eu acho que ela tem que ser muito bem delineada e muito bem previamente determinada pela pessoa que vai congelar seu sêmen. Exato. Até porque, como você disse, vão ter as implicações sucessórias, eventualmente implicações de direito dos alimentos em relação aos antecedentes paternais. Então, vai ter todos os efeitos jurídicos de parentalidade vai estar presente, né? Vão ser responsáveis naquela relação jurídica existente e nós não temos nenhuma regulamentação, como você disse. Essa questão, inclusive, da doação para a reprodução assistida, ela é muito interessante, porque
uma vez eu estava discutindo em relação à doação e me perguntaram se poderia ser cobrado um valor, né? Se eu poderia receber valores monetários por isso. Eu disse que não, inclusive a Constituição determina que não pode haver nenhum valor. E aí alguém me falou que haviam cobrado. E aí, na hora que a pessoa me explicou, na verdade, não havia sido uma cobrança pela doação. Era uma cobrança pelo procedimento que ia ser realizado ali. Mas nessa questão da doação, eu li um artigo recentemente, só que é um artigo do Canadá. Deixa eu ver se eu anotei o nome aqui. Só que ao contrário do que a gente tem. Eles pretendem fazer a desanonimização dos doadores de espermatozoide no Canadá. E aí eles estavam fazendo os questionamentos e as direções. Porque aí, no caso, pós-mortem, ok, eu não quero ser pai depois, então, depois que eu morrer, pode fazer a doação. E aí tem a questão de saber que muitas pessoas comparam com a questão da adoção no sentido de procurar a verdade biológica. E aí, né, nessa normatização da resolução, que é apenas ética, ele vai demonstrar que há a possibilidade apenas da ficha médica, em que você não vai saber a identidade civil. E aí, esse artigo do Canadá eu achei muito interessante, porque ele fica debatendo isso, sobre a possibilidade de eventualmente existir uma multiparentalidade, por exemplo, daquele que é o pai que pediu a doação e aquele que doou, né, o esperma, e aí são mais implicações que devem ser consideradas e que muitas vezes nós não cogitamos ela, né, no momento que nós estamos ali realizando um termo de doação, ou um termo de que será feito com esse material genético posteriormente, e são efeitos jurídicos que eles têm muito impacto, né, tem um impacto significativo na sociedade e que não é devidamente contestado. Uhum. Essa questão do anonimato do doador de sêmen é uma questão, para mim, um tanto quanto complexa. Primeiro, se você não dá o anonimato, qual que é o medo das clínicas? É de que ninguém venha a doar. Por quê? As pessoas têm um medo de que, se eu doar o meu sêmen e a pessoa saber quem eu sou, ela pode reivindicar contra mim os liames de filiação e todos os reflexos inerentes a isso. Ou seja, pode ser que eu tenha a surpresa de alguém chegar na minha porta e falar assim: você é meu pai, que você doou um sêmen, minha mãe usou o seu sêmen, e agora você é meu pai. Só que essa situação há muito já é superada na doutrina, e eu não estou falando nem de jurisprudência, porque é muito difícil, Fernando, a gente obter alguma jurisprudência atualizada, em virtude até mesmo do segredo de justiça, sobre reprodução humana artificial. Inclusive, você deve ter tido um grande trabalho de encontrar bibliografia especializada de temas de bioética e de biodireito no Brasil. Geralmente a gente encontra em países do exterior, principalmente na Europa, Estados Unidos, a gente encontra muito. O que é a questão do anonimato? Eu tenho para mim que saber a minha origem genética é totalmente diferente de saber quem é meu pai ou quem é minha mãe. Vou utilizar com você uma analogia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte de adoção, determina, por lei, que o adotado tem o direito de conhecer todo o seu processo de adoção na íntegra. Significa, portanto, que, olha, a qualquer tempo, mesmo antes dele completar a maioridade, ele pode saber e ter acesso ao seu processo de adoção. Ou seja, significa que a lei permite que uma criança adotada conheça quem são seus pais biológicos. Pais não, né? Genitores biológicos. Porque pais são os que adotaram. Então, se uma criança adotada pode conhecer os seus genitores biológicos, por que não uma criança, a vida de inseminação heteróloga, não possa conhecer o seu genitor biológico? Não significa, Fernanda, que conhecer o meu genitor biológico, que eu terei contra ele qualquer direito sucessório ou de família.
Concordo. Só que eu entendo que saber a minha origem genética, saber a minha ancestralidade, conhecer a minha, a minha linhagem, a linhagem de ascendência, é um direito de personalidade. É um direito meu. Ninguém pode tirar. Eu não acho que uma lei possa dizer que eu não posso conhecer quem são os meus genitores. Eu acho que tem que ter uma lei que diz assim: conhecer você pode, mas reivindicar Exato. contra eles direitos de família ou direitos sucessórios, não. Mas Concordo, veja bem, exato. por que eu quero conhecer a minha origem genética? É por uma questão íntima minha. Eu quero saber por que eu sou o baixinho da minha família e todo mundo aqui é alto. Eu quero saber por que o meu cabelo é branco aqui na minha família e ninguém tem cabelo branco na minha família. Por que eu tenho esse nariz assim e ninguém na minha família? Ou seja, eu pertenço geneticamente, fenotipicamente à minha família e isso é um desejo que eu tenho, que ninguém pode me tirar. Tem situações também, até a questão de saúde. Vamos imaginar que eu Sim. preciso de um transplante de medula óssea e eu sou adotado. Olha, de repente, os meus familiares biológicos podem ser compatíveis comigo. Eu poderei, então, buscar neles, talvez, uma doação, caso eles Exato. queiram, me doar a medula óssea para que eu cure a minha doença. Então, refoge Exato. simplesmente de um querer, mas também pode-se ter uma necessidade, conhecer quem são seus genitores biológicos. Então, há uma grande diferença entre busca ou investigação de origem genética de investigação de paternidade ou de maternidade. Porque um filho adotado, ele não vai entrar com uma ação de investigação de paternidade, porque o pai dele é quem o adotou. Ele pode entrar com uma ação para saber quem é o seu genitor biológico, para simplesmente chegar e cumprimentá-lo. Prazer, eu sou o filho que você teve há 30, 40 anos atrás. Exato. Ou obrigado por você ter cedido o seu sêmen que me fez nascer. Simplesmente. Exato. Eu concordo com essa questão da lei, que a lei, no caso, quando eu falo dos efeitos jurídicos, é exatamente por essa questão de determinar que ele é meramente o genitor, aquele que concedeu a possibilidade de aquele indivíduo vir à vida, né? Porque se acontece esse problema de que há uma redução da doação, se eventualmente abrir a possibilidade de não ser anonimato mais, e aí as pessoas não vão querer realizar, e também o medo de, mas eu não quero ser pai, eu simplesmente estou doando para que alguém o seja, que alguém tenha vontade. E aí essa criança vai exatamente o que você falou, né? E eu concordo muito com essa questão, porque muitas pessoas pensam na possibilidade de realizar doações e aí ficam com medo de eventualmente vir efeitos jurídicos. Uhum. Um grande abraço Ah, ao nosso professor Ari Fernando aí, que está nos assistindo aí, professor Flávio Pedro também, que eu acabei de ver que entrou aí. O Ari está até colocando uma questão, logicamente, Ari, tem a questão psicológica, com toda certeza, de você conhecer. tem pessoas que não têm essa vontade de saber a ordem, até mesmo quando é da adoção, né? Que conheço algumas pessoas que foram adotadas, que elas já me comunicaram que, Fernanda, eu não tenho vontade de saber quem que é o meu pai biológico. Porque, na verdade, ele não é meu pai, ele simplesmente me colocou no mundo. Meu pai é aquele que está me Exato. criando aqui em casa. Então, nós temos esses dois viés. A pessoa que realmente nunca tem interesse, mas a pessoa que eventualmente pode vir a ter interesse, mas segue sendo direito dela, né? Sim, é o que eu estou dizendo. Não significa que toda pessoa adotada queira conhecer a sua família de origem. Não. O que eu estou dizendo é que não posso tolher dessas pessoas o direito dela fazer. Da mesma maneira que eu não posso tolher a um filho adotivo o direito de conhecer a sua origem genética, eu acredito que eu também não tenho o direito de fazer em relação a quem foi uma inseminação heteróloga, que utilizou um gameta de um terceiro. Né? Hoje nós temos, Fernanda, que estão se fazendo hoje, inseminação artificial caseira. O que é inseminação artificial caseira? Um amigo, né, que vai ser simplesmente um doador de sêmen, ele doa o sêmen e através de uma seringa com uma cânula,
coloca esse sêmen dentro do útero. Acabou, não vai em clínica, não tem Exato. problema. E olha, tem pessoas que simplesmente falam assim, você vai ser o genitor do meu filho. Você não vai ser pai. Eu tô com um Exato. caso, eu tô com um caso com um colega meu que uma mulher chegou para ele e falou assim, eu não quero que você seja pai, eu quero que você seja o genitor. Ele falou assim, não, eu sou um pai presente, eu não quero ser simplesmente um genitor, né? Eu quero participar, eu quero convencer. Eu falei, não, você não me interessa. E tem mulheres que nem falam, né? Às vezes saem na noite, né? E tem uma relação Sim, sexual com alguém sem preservativo, sabendo que vai ficar fértil, que está no período fértil, e que vai engravidar e nunca mais vai ver aquele indivíduo, mas realizou o sonho da maternidade. Logicamente que a gente pode analisar isso também no aspecto do interesse e do desejo dessa mulher, mas também a gente pode analisar isso também de um aspecto do egoísmo de uma pessoa fazer uma situação dessa e querer um filho só para si, sem ter que exato. compartilhar com aquele que gerou aquela criança, que às vezes nem sabe que pai é, né? Exato. Eu acho que esse até esbarra na questão da gestação por substituição, né? Que seria a famosa barriga de aluguel, que não é permitida no Brasil, que acaba acontecendo nesse caso, que a pessoa vai ter uma relação sexual e aí fala, não, é só uma doação. Aí de repente muda de ideia e fala, ah, não, agora eu quero ser o pai. Teve um caso, salvo engano, foi em São Paulo, de um casal homossexual de mulheres que queria muito ter uma filha, mas elas não queriam adotar, queriam por meios biológicos, e não lembro muito certo qual o motivo de que elas não estavam conseguindo. Aí um amigo sugeriu a possibilidade de ele ser o pai por relações biológicas sexuais normais. E aí, após, quando essa criança estava desenvolvendo para nascer, ele virou e falou: agora eu quero ser o pai também. E aí, que era um caso de multiparentalidade, né? No caso, as duas mães e esse pai. E tem os casos de gestação que a mulher simplesmente concede e aí depois ela muda de ideia e fala: ah, agora eu tô gestando, eu tô sentindo um amor por essa criança, eu também quero ser a mãe. Posso. Só que aí esbarra em várias outras questões que também não são regulamentadas, né? É, aí a gente tem o que na bioética a gente chama de conflito positivo de paternidade e maternidade. É quando todos os envolvidos querem ser pai e mãe de uma criança, né? O problema é quando nós Sim. temos também um conflito negativo, né? Quando ninguém quer ser pai e mãe da criança. Às vezes Esse você é o problema. contrata uma mulher para gestar e a criança nasce, por exemplo, no conhecido nos Estados Unidos, com síndrome de Down. Aí o casal fala, não, eu não queremos essa criança. A mulher fala, eu também não. Eu não fui, Aí eu ninguém fui quer. paga para ser mãe, eu fui paga para gestar, o filho é seu. E a justiça norte-americana determinou nesse caso que, e até mesmo como que serve como de paradigma para várias decisões, que nos casos de conflito positivo e negativo de paternidade e maternidade, a filiação deve ser atribuída ao casal de intenção. Não aquele que doou o sêmen, ou aquele que prestou o útero, mas aquele que realmente objetivou o sonho da filiação. Mesmo que não tenha dado do jeito que a pessoa quis. No caso, a criança nasceu com um problema genético, né? Então, essas Exato. questões do início da vida são complicadas. Mas nós íamos falar do início e do fim da vida. O fim da vida, Sim. em plena Covid, eu acho que nós estamos, assim, permeados de finitude de vida, permeados de problemas relativos à morte, né, que essa pandemia está nos trazendo. E nós temos aqui, até para a gente trazer para os nossos para as pessoas que estão nos assistindo até agora, seja ao vivo, ou seja depois, que nós temos algumas questões relativas à finitude de vida. Inclusive saiu agora, foi agora sobre uma resolução 305 de 2020 do CREMERGE. Essa resolução é agora publicada dia 17 de março de 2020, falando sobre o uso da telemedicina no caso da pandemia. Nós temos também algumas resoluções, por exemplo, a recomendação número 1 da Sociedade Brasileira de Bioética, falando sobre a questão de como se vai disponibilizar leitos de UTI, que houver insuficiência de leitos em caso de Covid ou de casos de pandemia. E em todas essas resoluções, seja a recomendação número 1 do ASBB, a recomendação número 5 do CREMERG,
e até mesmo as orientações que estão sendo dadas, logicamente, tem sempre um viés utilitarista, né? Ou seja, quem determina quem deve ficar num leito de UTI? É um ato médico. É o médico que tem que determinar. Só que o médico está naquela escolha de Sofia, né? Ou seja, como que eu vou disponibilizar? Tem 2 pacientes em estado grave em um leito de UTI, com um respirador. Então, é uma situação que nós estamos vivenciando hoje, que é aqueles que nós chamamos antigamente não, que se chama, tem hoje, os chamados hard cases de bioética, né? São situações de decisão, que eu tenho que decidir. E aí, só para que as pessoas possam nos entender, quando eu estou falando dessa questão da escolha, o CREMEG trouxe na recomendação número 5, ele trouxe uma situação muito interessante, que é uma recomendação para que de critérios, alguns, maioria objetivos, para a escolha de leitos de UTI. E olha que interessante, colocando assim, ó, os critérios mais recomendados para a triagem inicial são a gravidade clínica, que durante a avaliação que deverá ser mensurada pelo instrumento SOFA, aquela situação que fala dos órgãos que vão perdendo a vitalidade. Então, é com score, né? Quanto mais alto o score da pessoa, mais provável ela de vier a falecer. Quanto mais baixo o score, menos morbidade, menos probabilidade de morte essa pessoa tem. Então, uma pessoa de score alto e uma pessoa de score baixo já é um critério objetivo de escolha de quem vai ficar em leito de UTI. Além do mais, deve-se analisar e levar em consideração a gravidade das doenças de base incuráveis e progressivas, se houver, demências, disfunções orgânicas, câncer, síndrome de fragilidade, pode ter como base a ferramenta de suporte paliativo, funcionalidade prévia. Então, considera que quanto maior for a gravidade clínica inicial, quanto mais graves forem as comorbidades, quanto mais reduzida for a funcionalidade do paciente, menores as chances de que ele se beneficie de medidas intensivas de seus recursos. Ora, nós chegamos ao ponto da gente ter que balizar os pacientes para saber qual que tem mais chance de cura, qual que tem mais chance de êxito de cura. Então, e isso para um médico decidir é muito complicado. Como que não, é muito difícil você ter uma decisão sobre essa, e aí fica de um lado a família do paciente que você decidiu que não vai ser entubado, e do outro lado a família do paciente que foi entubado, que quer que aquela intubação continue. Sim. E aí entra decisões judiciais. Então nós estamos numa guerra enorme, né, de situações de finitude de vida que estão fazendo com que, até mesmo com que as pessoas, não sei se você está observando isso, mas as pessoas estão procurando a feitura de testamentos. Sim, as pessoas exato. Estão hoje em dia com mais preocupação quanto à morte e estão se preparando para ela. Não sei se você tem visto isso. Tem até saído a possibilidade de a discussão relacionada com o testamento virtual, né? O testamento gravado por vídeo, como forma de, às vezes, a pessoa entende que o instrumento particular não vai dar certo, ou que ela não consegue um cartório de registro público para fazer isso de forma tabelionata. Então, agora estão se discutindo, né? Estão tendo várias discussões nesse sentido. E várias vezes eu já percebi em vários estudos e em várias situações que fala que o brasileiro é um povo que não se prepara, né? Não preocupa-se tanto com o futuro. E aí nós temos muitos problemas na hora de inventários por questões de que foram deixadas para trás, mas eu penso que é o próprio ser humano, não só o brasileiro. Porque nós temos uma mentalidade em relação à morte de um medo tão grande que preferimos não falar sobre isso do que falar. E aí o Covid, ele trouxe a necessidade de você precisa falar sobre isso. Exato. A Lívia fez uma pergunta aqui interessante. Qual é a forma mais justa de o juiz se manifestar sobre o pedido de leito de UTI? Valendo-se de critérios objetivos, sem extrapolar ou exagerar no ativismo judicial. Forma mais segura?
A Ele forma valer mais justa. mais justa? Aí, o critério de justiça, né, é bem complicado. Mas o grande problema de um juiz, ao tomar uma decisão dessa, é que ele se vale da opinião apenas da parte que pleiteia, que às vezes Sim. vem até com argumentos muito fortes e muito contundentes. Dificilmente o juiz tem condições, porque a forma mais justa, qual que seria a forma mais justa? O juiz submeter isso a uma perícia judicial e o perito judicial falar que esse procedimento realmente é um procedimento indicado. Às vezes, por Sim. exemplo, eu entro na justiça pedindo um medicamento que está em fase experimental na Europa e utilizo como se fosse um medicamento salvador da minha doença. Então, muitos E, juízes falam assim, não, primeiramente, esse medicamento não está aprovado na Anvisa, esse medicamento não foi reconhecido na FDA, esse medicamento não tem regulamentação própria, então eu não vou poder, mesmo que eu tenha ali uma probabilidade dentro de uma pesquisa clínica, eu não vou poder obrigar o Sistema Único de Saúde a gastar, às vezes, milhares de dólares por um medicamento cuja eficácia não está comprovada. Quando o juiz tem condições de se valer de um profissional para balizar a sua decisão, eu acredito que ele toma uma decisão mais apurada, com o que ela colocou lá de critérios objetivos. Agora, eu estou numa situação da seguinte maneira: eu tenho um parecer médico dizendo que essa pessoa tem que ser colocada em leite de UTI. E eu estou com um parecer médico dizendo que se ela não for colocada, ela vai falecer. Eu estou ali com o direito de vida na mão. Então eu vou ter que determinar e o poder público vai ter que fazer valer aquilo que tem que fazer a Constituição, uma saúde garantida para todos. exato. Em 2013 e 2014, ocorreu uma questão dessa com um remédio experimental que estava sendo desenvolvido na USP. Eu lembro, inclusive, que na época eu fazia estágio no gabinete da Justiça Federal aqui de Uberlândia e começou a chegar várias ações pedindo, pleiteando a utilização deste medicamento. E aí, de início, começaram a liberar, foram sendo deferidas todas as liminares para que fosse liberado o uso desse medicamento. E aí começou a ocorrer o problema de que era estava em fase experimental, então não se tinha certeza de que realmente era efetivo. Aí começou o segundo problema depois, que devido às altas demandas, o remédio, o teste, na verdade, o remédio experimental, ele começou a acabar. E como ele era, eu não lembro o nome dele agora, mas como ele era produzido na USP, como era um produto de uma pesquisa científica ainda, os pesquisadores começaram a ter que produzir em grande escala e eles ficavam sem a matéria-prima para a produção e foi gerando um ciclo vicioso de deferido, não tem o medicamento mais. E aí, posteriormente, o Matheus falou aqui, a fosfoetanolamina. E aí, posteriormente, salvo engano, o Matheus é médico, ele me ajuda até nessa questão, salvo engano, esse remédio foi comprovado de que ele não era eficaz. E aí, todas as liminares que estavam sendo deferidas tiveram que cair por baixo, por terra, porque o medicamento que era para um tratamento, ele não servia mais. Só que aí a gente começa a perceber que tem um outro problema nessas demandas, e eu sou em defesa do direito da vida, da saúde, é claro, mas aí o problema é que começa a se exigir que um órgão público que está desenvolvendo uma pesquisa tem uma demanda de uma empresa farmacêutica para a produção daquele medicamento. E aí, inevitavelmente, alguém vai ficar sem esse medicamento de fase experimental, né? E aí acontece isso, pode ser que eventualmente o medicamento não seja eficaz e às vezes até gere um dano maior do que uma proteção à saúde do indivíduo, né? Eu fui conselheiro da CONEP, né, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, e é muito comum todos os novos fármacos que são produzidos em pesquisas clínicas, todas as pesquisas clínicas de novos fármacos são submetidas ao CONEP. E um dos grandes avanços que nós temos em termos de legislação é que a nossa legislação brasileira garante aos sujeitos de pesquisa que recebam o medicamento que foi feito com a pesquisa da qual eles participaram de forma vitalícia e gratuita. Então, isso é muito importante que se diga. Ou seja,
Você está vendo que começaram a fazer pesquisas sobre Covid, de vacinas de Covid no Brasil. Começaram a fazer Sim, até em Minas. Né? Estão até angariando aí voluntários. Todos aqueles que participarem dessas pesquisas, todos os que participarem dessas pesquisas, terão direito à vacina que foi produzida, se logicamente a pesquisa for exitosa, de forma gratuita e vitalícia. Por quê? Porque eu ajudei a produzir aquela vacina. Então, tem muitos laboratórios que não fazem pesquisas em brasileiros, aqui no Brasil, justamente por essa legislação que nós temos. E é muito forte, é muito pesado o lobby que essas empresas têm. E quando eu estava no CONEP, uma das grandes reivindicações é que isso fosse alterado, né? Que nós alterássemos, até então não alterou. E uma das grandes alegações são as pesquisas em doenças raras. Olha que interessante. Porque na pesquisa de doença rara é mais complicado essa situação. Eu vou imaginar uma doença que eu tenha 50 pessoas só no Brasil que tem essa doença. Aí eu vou fazer uma pesquisa em 20 pessoas, dessas sim. 50. Dessas 20 pessoas vão ficar com medicamento gratuito e vitalício pro resto da vida, eu não vou ter nem vontade de produzir esse medicamento, concorda? Eu não vou ganhar, eu não vou ter Exato. lucro. Até Então, o porque todo dinheiro é muito medicamento. grande, né? Exato. Até porque todo medicamento de doença rara costuma ser de altíssimo custo. Exatamente porque já tem pouca gente para aderir, né? Então, essa situação E são doenças colocaria em problema. negligenciadas, né, Fernanda? São doenças negligenciadas porque são pouquíssimas pessoas que não geram votos, né? Que não entram numa Exatamente. estatística muito alarmante, né? Então, são doenças muito negligenciadas e por isso que tem uma quantidade enorme de institutos, de grupos engajados em doenças raras e era uma das grandes discussões que nós tínhamos no CONEP, era a proteção a esse grupo de pessoas que são portadoras de doenças, às vezes, raras, incuráveis e degenerativas. Né? Exato. Porque quando a gente fala de doenças degenerativas, algumas pessoas, principalmente os leigos, eles tendem a entender que a morte é inevitável e que ela vai ser uma morte progressiva e rápida. Só que várias das doenças que são degenerativas, mas que têm um índice maior na população, que tem mais pesquisas, é possível perceber reversão de grande parte, né, dessas doenças e uma melhora significativa. Então, não é porque uma doença ela é degenerativa e incurável que ela deve ser incurável para o resto da vida. Exatamente, ao negligenciar uma pesquisa, a procura por meios, métodos científicos de fazer com que haja uma melhora na vida dessa pessoa, eu estou negligenciando também o direito à vida e à saúde que ela tem. Porque uma pessoa poderia viver talvez 60 ou 80 anos, e aí por causa dessa doença que não busca-se a pesquisa, ela se reduz para 20, até 10, 15 anos, né? E a criança, ela tem... E aí, no caso, eu fico até mais pensativa, porque vai ser uma criança, às vezes, que tem essa doença, que ela não vai poder nem aproveitar a infância dela, né? Aquelas questões de infância e adolescência. E aí... É um problema muito sério essa questão. Não, nós não temos condições, nós temos um sistema único de saúde que garante uma saúde universal, mas não é uma saúde de qualidade, né? Nós sabemos que pessoas que dependem do sistema único de saúde, elas não têm um atendimento de qualidade. Então, nós vamos sempre enfrentar esses problemas, essas escolhas que nós temos que fazer ao longo das nossas vidas. Seja nós, enquanto juristas, logicamente que eu vou procurado, Fernanda, como advogado, logicamente que nós vamos entrar com mandado de segurança, vamos querer fazer de tudo para que o nosso cliente receba aquele medicamento. Mas, de outra ponta, eu tenho uma pessoa recebendo por mês um medicamento cuja dose vale 50 mil reais, e do outro lado nós temos 50 pessoas que precisam de um medicamento cuja dose custa R$1.000. Então, aí aquele critério, né? A quem eu vou disponibilizar o recurso? Para salvar uma vida
ou para salvar 50 vidas. Então, esse é um critério utilitarista, mas que a gente não tem condição de fugir dele, né? Então, nós estamos vivendo permanentemente uma situação como essa. Nós não temos ainda uma saúde boa, igualitária, eficaz para todos. E a gente está vivendo aí essa dicotomia entre enquanto os países, né, quando a gente fala da nossa bioética aqui, quando a gente trabalha bioética, a gente tem que trabalhar uma bioética, mas uma bioética voltada para o nosso viés social, para a nossa Sim, situação enquanto Brasil. Nós simplesmente analisamos a bioética, às vezes a gente olha uma bioética muito voltada pelo viés norte-americano, pelo viés europeu. Eles estão lá pensando em não morrer. Aqui nós estamos pensando em viver. Então, enquanto lá eles exato, estão pensando em não morrer, longevidade, melhor saúde, terceira idade, aqui nós estamos pensando em salvar nossas crianças, em salvar nossas vidas, em dar de comer a quem necessita. Então, o nosso viés, ele tem que ter um cunho muito mais social. Então, por isso que dentro da bioética nós temos o princípio da justiça, né? Além da autonomia, beneficência, não maleficência, o princípio da justiça, que é justamente você levar todas essas conquistas biotecnológicas, da biomedicina, da biotecnologia, para todos, de forma igualitária, né? Fazer chegar à população pobre a mesma sala, o mesmo leito de UTI que você dá a uma pessoa rica. Esse é a nossa grande utopia, vamos dizer assim, porque eu não entendo que a gente vai, pelo menos hoje eu entendo isso como uma utopia, mas é uma utopia que se deve ser perseguida, né? Nós temos que tentar fazê-la, né? exato, Fazer. até porque se nós não tivemos como objetivo, a gente vai se prender a uma questão de nunca chegaremos lá e por isso não tentaremos. Tanto que quando eu fui fazer a disciplina de bioética lá na Itália, as pessoas me perguntaram, mas por que você vai fazer na Itália? Tipo, o código italiano não serve para o Brasil. Eu vou fazer uma matéria que é uma base, né? Que é uma matéria importante, que teoricamente é a mesma coisa para todos os países, mas não é. Mas simplesmente para entender conceitos e fundamentos que eu possa eventualmente aplicar no Brasil. Sim, Porque o que acontece? Na minha faculdade, eu não tive bioética e biodireito. Inclusive, na verdade, eu acho que eu tinha só biodireito, eu não tinha bioética. E era uma matéria optativa. Então, eu não tinha a possibilidade de saber que eram diferentes. Eu fui ter essa visão porque eu fiz essas disciplinas, né? E as pessoas chegam a entender que são as mesmas coisas. E até nessa questão, só para complementar, de fim da vida, a gente tem até o testamento vital, que vai falar sobre as questões do que fazer eventualmente na situação em que haja uma eventual morte, né? E agora, esse assunto tem me chamado muita atenção agora no coronavírus, porque muitas das vezes a pessoa eventualmente vai ficar entubada, e é uma pessoa que não quer ficar entubada, porque ela tem medo de eventualmente ter alguma sequela que vai impedir com que ela tenha a mesma vivência, né? E um ponto que me chamou muito interessante, que me chamou muita atenção, é que no caso é outra resolução também do Conselho de Medicina, né? Que ele fala sobre a necessidade de eventualmente ter um médico para assistir o paciente quando ele for eventualmente fazer esse testamento, né? Ele não fala nessas palavras, mas é uma necessidade de a gente misturar, né? Colocar o direito e a medicina junto como forma de tentar adequar melhor a bioética e o biodireito para que as partes ali entendam não só o contexto jurídico, não só a medicina, porque não são campos separados. Quando a gente fala do direito à saúde, a gente também está falando da medicina, né? Tanto que tem eu vejo várias pessoas do direito, às vezes, falando sobre a medicina como se fosse uma coisa muito fácil. E a live vai acabar em 20 segundos. quanto? Em 20 segundos. Acabou de dar um anúncio. Vai. Se você quiser retornar para a gente poder fazer as palavras finais, a gente retorna. Então vamos retornar. Vamos me chamar de Só volta, para tá? fechar. Tá, combinado. Então tá, fala com o pessoal que está voltando então. Tá, já voltamos.
Olá, Fernanda. Pronto. Só para a gente finalizar, a gente estava falando de testamento vital. Essa expressão, primeiramente, que surgiu lá do Living Will, lá em 1969, lá nos Estados Unidos, que foi chamado aqui, inclusive, uma expressão até muito utilizada pela Luciana Nadalto, que é uma professora e grande colega, que fala de testamento vital. Eu prefiro chamar de diretivas antecipadas de vida, porque eu acho que testamento tem nomenclatura própria, é ato jurídico que só se aperfeiçoa e só produz efeito após a morte. E as diretivas antecipadas de vida, ou esse Living Will dos Estados Unidos, é justamente para que as situações sejam praticadas durante a nossa vida, né? Então, é a questão da possibilidade de você deixar. E o Conselho Federal de Medicina, na resolução do Conselho de Ética Médica, ele determina que o médico tem que observar essas diretivas antecipadas de vida. O médico não pode contrariar a opinião do paciente. Se ele estiver consciente, se ele estiver no pleno uso das suas faculdades mentais, então o médico tem que aceitar. Logicamente que, vamos imaginar, eu sou um médico, você é uma pessoa que professa uma certa religião, que não permite transfusão de sangue, ok, você vai operar sem transfusão de sangue, mas eu não sou obrigado a te operar, entendeu, Fernando? Porque uma questão é a sua autonomia de vontade, a outra é a minha autonomia de vontade, né? Ok, só vou operar se eu tiver essa retaguarda da transfusão de sangue, porque corre o risco de você morrer. Eu não quero uma responsabilidade civil sobre mim, principalmente nas chamadas cirurgias eletivas. Então, Living Will, ou seja, as diretivas antecipadas de vida, são procedimentos médicos que devem ser feitos na pessoa, ou não feitos na pessoa, de acordo com o que ela determina. Então, hoje em dia, se faz isso através de escritura pública, né? Você faz um Living Will, ou seja, de uma diretiva antecipada de vida, dizendo, olha, se por acaso eu pegar a Covid e tiver que ser entubado, eu não quero ficar entubado. Se eu tiver morte cerebral, que doe meus órgãos. Ou se eu gostaria que fizesse isso, isso e isso. Eu não gostaria de ser transplantado, eu não gostaria de ser transfundido, eu não gostaria de uma obstinação terapêutica em relação à minha pessoa. Então, são várias coisas que uma pessoa pode colocar, que o médico é obrigado a observar. Acontece que nós temos hoje, no nosso Código Civil, uma ferramenta muito interessante, que é a chamada tomada de decisão apoiada, Sim. que foi introduzido pela lei, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que permite a uma pessoa deficiente que nomeie para tomar decisão por ela 2 pessoas idôneas, de sua confiança, de sua inteira confiança, depositando nessas pessoas a tomada das suas decisões. Então, pode ser também uma das situações eleger 2 pessoas através de uma tomada de decisão apoiada para que essas pessoas possam decidir sobre as minhas questões pessoais e até mesmo sobre as minhas questões patrimoniais. Então, hoje em dia é possível, através de uma escritura pública, através de um testamento ou através de uma tomada de decisão apoiada, que você possa implementar vontades mesmo que você já não tenha mais discernimento para tal, né? A professora Maria de Fátima Freire de Sá, até voltando ao assunto que nos iniciou sobre a personalidade, ela fala que nós temos, depois da nossa morte, inclusive, aquilo que ela denomina de restos de personalidade. Então, a nossa vida jurídica não termina com a nossa morte biológica. Nós temos ainda restos de personalidade. Por exemplo, o vilipêndio ao cadáver é um crime cometido contra uma pessoa que até mesmo você pode, já é possível, tem uma jurisprudência já determinando dano moral à memória de um falecido. Olha para você ver. Quando eu dou o meu órgão, a lei diz que o meu corpo tem que ser dignamente recomposto. Por que tem que ser dignamente recomposto? Porque a minha dignidade tem que ser preservada, mesmo se eu já estiver falecido. São os restos da minha personalidade que ainda devem ser preservados, mesmo que eu já não tenha mais nem discernimento e nem mais capacidade volitiva, nem nada.
Então, a finitude da vida é muito complicada. E aí, eu só quero terminar, para a gente poder finalizar, falando do seguinte: nós temos que repensar não só a personalidade jurídica como um todo, quando ela começa, quando ela termina, quais são os reflexos dela e de que maneira deve se fazer, mas também nós temos que começar a talvez definir quando que se inicia ou quando que se termina a vida. Porque personalidade e vida são coisas distintas. Porque quando que uma pessoa nasce, quando que uma pessoa tem, vamos dizer assim, proteção jurídica enquanto persona, é quando ela começa o córtex cerebral. Por exemplo, um embrião humano determina o Conselho Federal de Medicina que ele só pode ficar a fresco até 14 dias. Então, o embrião foi concebido hoje, ele pode ficar fora do congelamento por 14 dias. Mas por que 14 dias? Por que não 15? Porque no 14º dia forma a placa neural. Então, formam os estímulos nervosos. Então, antes de formar a placa neural, congela. Porque aí eu congelo um aglomerado de células. Eu não tenho mais a placa neural. Então, a biologia entende que com a formação dos estímulos cerebrais, dos estímulos nervosos, eu já tenho um ser mais do que senciente, como são os animais. Eu já tenho um ser humano que tem terminação nervosa. E quando que termina a vida, Fernando? A vida não termina com a morte encefálica? Exato. Logicamente, que antigamente se falava que critério de morte era putrefação, né? Tá putrefato, morreu. Depois passou para batimento cardíaco. Vamos ver se o coração está batendo. O coração está batendo, tem vida. No coração não está batendo, não tem vida. Aí quando o Christian Barnett fez o primeiro transplante de coração lá na África do Sul, opa, peraí, coração não pode ser mais critério de vida. Porque um cara ficou sem coração por uns minutos, depois colocaram o outro coração e voltou a viver. Aí mudaram o critério para quê? Para a morte encefálica. Aí, olha que pergunta interessante. Se a vida se inicia com os estímulos cerebrais e ela termina com a cessação dos estímulos cerebrais, quando que nasce e morre o feto anencéfalo? Aí temos outro. Aí nós temos uma situação. Então, eu não posso mais estabelecer vida apenas e tão somente com estímulo cerebral. Sim. Porque senão o feto anencéfalo não seria um nada. Não seria um nada. Ele não tem cérebro. Nem cérebro ele tem. Entendeu? Mas mesmo assim ele mama, mesmo assim ele respira, e às vezes fica algumas horas, e às vezes até dias, para depois vir a falecer. A morte é certa. Mas não necessariamente uma morte automática. Ela pode durar horas, minutos, dias. Então, a gente tem que começar, e aí a gente lança essa pergunta aí no ar, né? Quando que se inicia a vida e como que poderia se iniciar a personalidade jurídica, para a gente ter um gostinho de quero mais para uma próxima live que a gente pode fazer. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada pela live. Obrigado a você, querida. Foi muito bom. Agradeço o pessoal de Uberlândia e região. Fala que eu queria estar muito aí presente para dar um abraço em todos. Até te conhecer pessoalmente, que eu não pude te conhecer pessoalmente. Nós tivemos alguns encontros, mas a gente tem que fazer outros. Nós vamos marcar o pessoal do nosso grupo de interiorização. Quero que você esteja junto com a gente. Quero marcar, já avisar para aqueles que estão nos ouvindo, ou para aqueles que irão nos ouvir posteriormente, que o IBDFAN, a partir desse segundo semestre, vai começar a fazer muito mais eventos no interior. E semana que vem eu quero marcar uma reunião com todos vocês, para a gente poder articular isso e levar o conhecimento jurídico para todo mundo. Vamos fazer sim, disseminar o máximo possível desse direito, para não só, até como é a intenção do IBDFAN, né, não só para o mundo jurídico, né, mas para todos aqueles que têm interesse, para a sociedade civil também. Exato, estamos juntos aí. Parabéns você aí pela condução do núcleo de IBDFAN Uberlândia. Obrigada, parabéns pela condução de sempre ao de Minas Gerais, né? Obrigado, querida. Tchau. Um abraço. Tchau, Fernando. Um abraço.